O título do sermão dessa manhã é: A Vida é Mais do que Comida. Nós iremos cobrir capítulo 15, verso 22. Nós iremos até o final do capítulo 16, em 3 cenas aqui de Êxodo. Nós iremos ler apenas capítulo 15, verso 22 ao 27. Depois, ao longo da exposição, nós vamos lendo o restante do capítulo 16. O capítulo 16 é sobre o maná. E o capítulo 15 final é sobre as águas amargas que tornam-se doces. Após a leitura, nossa liturgia, eu dizer essa palavra do Senhor, e todos que creem respondam como amém. Nós iremos orar mais uma vez. Todos acharam? Êxodo capítulo 15, verso 22 até o verso 27. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegando a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram amargas. Por isso o lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe um graveto. E Moisés lançou-o na água, que se tornaram doces. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma norma, e ali os provou, dizendo: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam próximo às águas. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Bem, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós celebramos o Senhor, e neste domingo de votação, o nosso papel é nos curvarmos diante do Rei dos Reis, daquele que entroniza e destrona reis, daquele que é poderoso para criar todas as coisas, para nos sustentar e para nos conduzir em triunfo até a nova criação consumada. Tu és o nosso Senhor, ó Filho de Deus, o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso poderoso na guerra, que vence todas as coisas. Que o Senhor nos vença cada domingo e a cada dia e nos traga a seus pés, e que o seu Espírito nos conforme a sua imagem, e que esse mesmo Espírito que nos foi dado à igreja desde Atos 2, venha frutificar em nossas vidas a sua palavra e trazer glória e louvor para ti, ó Filho de Deus, e para ti mesmo, ó Deus Pai, através de Jesus Cristo, o homem, nosso mediador, nosso único e suficiente Salvador, nós oramos. Amém. Irmãos, a introdução de um sermão serve como João Batista para preparar nossos corações para a passagem, e nós sempre deixamos aplicações práticas para o final, mas eu gostaria de começar com uma ou 2 aplicações práticas desse texto para nós, de Êxodo 15 e 16, que vão servir para nos ensinar como nós nos aproximamos desse texto. Israel começa a murmurar. Ele murmura em Êxodo capítulo 15, ele murmura em Êxodo 16, semana que vem eles vão continuar murmurando em Êxodo 17, e Deus está provendo para eles, não é? E quando Moisés vai escrever Deuteronômio e olhar para essa passagem aqui do deserto, e quando os outros profetas vão olhar para essa passagem, eles vão falar a mesma coisa. Eles vão falar que Deus cuidou de Israel no deserto como um pai cuida dos seus filhos. A paternidade de Deus, ela é evidente aqui, e nós podemos pensar nossa paternidade e maternidade a partir desse texto. Isso vai ajudar-nos a entender melhor o propósito do texto em si. Por exemplo, minha filha, como todos veem, é muito inteligente. O que isso significa? Significa que ela começou a ser disciplinada mais cedo, basicamente, coitada. Com 10 meses ela já entendia algumas coisas e ela já começou a ser fisicamente disciplinada. Mas a disciplina da Alice com 10 meses é diferente da Alice hoje,
com 2 anos e meio, e a diferente disciplina da Alice com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos e por aí vai. A disciplina, elas vão sendo de acordo ou conforme a idade e a transgressão dos nossos filhos. Você não pode disciplinar uma criança de 1 ano como se disciplinaria um adolescente de 14 anos. Isso é muito óbvio, isso é um senso comum, né, para nós. O que Deus está fazendo aqui, irmãos, é o seguinte: quando Israel peca e reclama depois do Sinai, e isso a gente vai ver quando ele chega lá no livro de Números, daqui muito tempo, Deus disciplina Israel. Ele manda serpentes abrasadoras, mata o seu povo, mata milhares no meio do seu povo, faz todo mundo adoecer. Ele vai com a mão pesada com Israel que peca após entrega da lei no Monte Sinai. Aqui, Deus não faz isso. Deus, ele atende a reclamação do seu povo. Ele dá água, capítulo 15, e ele dá pão e carne no capítulo 16. Por quê? Porque a analogia é: Israel nasce quando ele sai do Mar Vermelho. Ali, a nação de Israel começa. Eles estavam escravizados no Egito, eles não eram uma nação ainda. Quando eles passam pelo mar, o mar é como se fosse esse útero, a nação nasce esse novo povo de Deus. E aqui no deserto é como se fosse a infância desse povo de Deus. Deus está cuidando do seu filhinho, o povo de Israel. Quando eles atingem a maioridade, no Êxodo, Deus entrega a lei para eles. Agora eles sabem de muita coisa, tem maior luz, maior revelação. Reclamou de novo, Deus pega pesado com eles. Ok? Então o propósito de Êxodo 15 e 16 não é tanto focar na murmuração de Israel. Portanto, eu não vou focar na murmuração de Israel. O foco é a providência de Deus como Pai. Porque Deus está cuidando do seu filho. O povo reclama, e aí reclamar, a gente vai ver depois no livro de Números, mais detalhadamente, é fruto de insatisfação. E insatisfação é fruto de incredulidade, falta de fé na providência soberana de Deus. Ok? A gente vai manter esse tema nas aplicações práticas, mas o foco do texto é mostrar a provisão de Deus. E aí uma outra aplicação prática imediatamente vem disso daqui. O pecado de Israel pós-lei, portanto, é maior do que o pecado de Israel pré-lei, pré-Sinai. Por quê? Quanto mais luz, você está pecando contra mais luz de Deus. Isso significa que os nossos pecados, os seus pecados, os pecados dos santos, são mais graves do que os pecados dos ímpios. Ok? E vejam que eu falei, o pecado de vocês é maior do que o pecado dos ímpios. Normalmente eu coloco a primeira pessoa do plural, nós. Mas o pecado dos pastores é ainda mais grave do que o pecado da igreja, porque os pastores recebem mais luz. E é isso que nos conduz em humildade e humilhação diante de Deus. Porque nós temos mais luz, e quando nós pecamos, o nosso pecado é mais grave do que o pecado dos ímpios. Quão cabisbaixo e quebrado e contrito os pastores deveriam andar, sabendo dessa verdade. E todos os santos, todos os cristãos também deveriam andar diante de Deus. Você tem mais luz. Portanto, a quem mais se é dado, mais se é cobrado. Essas duas aplicações de paternidade, disciplina e de pecaminosidade nossa servem para nós entendermos aqui por que Israel não recebe punição e depois ele recebe punição pelo mesmo pecado de murmuração. Mas vamos ver o texto. Primeiramente, Deus transforma as águas amargas lá de Mara ou Mará em águas doces. Verso 22. Êxodo 15, depois disso Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Então depois de eles cantarem ao Senhor, Êxodo 15, que é a semana passada, eles vão caminhando no deserto. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então 3 dias sem tomar água naquele lugar árido que era o deserto, estava insuportável para os israelitas. E o povo murmurou contra Moisés dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um graveto, e Moisés lançou na água, e se tornou doce. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma norma, e ali os provou. Irmãos, o que Deus faz aqui em Mara
e depois em Elim, nessa mesma final de capítulo 15, ele está fazendo uma mini encenação do que ele vai fazer depois, quando Israel chegar em Canaã. Ok? Então eles estão no deserto, não tem o que beber, eles reclamam, Moisés clama a Deus, e Moisés pega um graveto, que em hebraico pode ser um graveto, um galho, ou até mesmo uma árvore toda, mas vamos pensar que era um pedaço de uma árvore, e ele lança ali naquelas águas, e Deus miraculosamente transforma ela em água doce. Ok? E essa palavra para vareta é a mesma coisa, a mesma sentido da vara de Moisés, que abre o mar e que traz as 10 pragas para o Egito. Então o primeiro pedaço de madeira, o cajado de Moisés, que fere as águas boas do Nilo, e elas se tornam em sangue, ou seja, a autoridade de Deus contra os egípcios. Agora nós temos um novo cajado, uma nova vareta, um novo galho, que se é lançado agora numa água amarga, e em favor de Israel, Deus transforma ela em doce. Deus está mostrando a sua autoridade. E qual que é o simbolismo aqui que Deus está querendo colocar na mente de Israel? Olha, vocês acabaram de ser da escravidão do Egito, o que era algo amargo, o que era algo ruim, era algo penoso, era algo pesado, era algo insustentável. E pela vara de Moisés, pela autoridade de Deus, agora eu transformei a sorte de vocês, agora vocês estão bebendo águas doces, vocês estão livres da opressão, da escravidão do Egito. Isso é o que Deus está simbolizando aqui. Então a passagem é completamente literal, historicamente falando, mas altamente simbólica. Deus está colocando ali os seus sinais para mostrar a Israel. Doce é o que eles vão ter depois em Canaã, com leite e mel, e aquela abundância de uma vida mais prazerosa do que eles tinham no Egito, apenas fisicamente falando, né? É lógico que tem no sentido espiritual e teológico também. Mas vejam o texto, irmãos. Depois que Deus dá essa água boa para beber, doce, Deus lhes dá, verso 25, Deus lhes dá um estatuto e uma norma, que é a mesma palavra para Torá. Ou seja, a Torá que ele vai dar lá em Êxodo 20, os mandamentos, são antecipados aqui nesse mandamento que Deus dá para eles, e ali os provou, no final do verso 25. Todos esses verbos, essas palavras aqui estão remetendo a Adão no Éden. Deus cria Adão e Eva, e Deus dá um mandamento, a Torá para eles. Qual que era o mandamento? Não comereis da árvore que está no meio do jardim, da árvore do julgamento do bem e do mal. Comam de todas as árvores, dominem sobre toda a criação, mas não comam dessa árvore. E ali foi a prova, o teste de obediência de Adão e Eva, que eles falharam. Aqui nós temos um novo Adão, que é o povo de Israel, de novo, não mais no jardim, mas agora no deserto, e Deus dá a eles água doce, dá o mandamento para eles obedecerem a Deus em todas as coisas, e esse mandamento serve como prova para eles serem testados por Deus. Verso 26: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam próximas águas. Eu mandei para vocês no grupo WhatsApp como era Elim. Era um oásis no meio do deserto. E é claro que o texto é literal, havia 12 fontes de água e havia 70 palmeiras, mas o número 12 e 70 é muito sugestivo. Se a gente ler Êxodo capítulo 1, os 12 filhos de Jacó, quando vão para o Egito, lá na ocasião de José, eram 70 pessoas. 70 pessoas distribuídas em 12 famílias, que se tornariam 12 tribos. Depois a gente já vê em Êxodo 18, e posteriormente, o sogro de Moisés fala: olha, levante 70 homens, 70 líderes, para liderar as 12 tribos de Israel. Lucas capítulo 11, Jesus levanta 70 discípulos para pregar para as 12 tribos de Israel. Qual que é o simbolismo aqui que Deus está mostrando? Não é nada muito alegórico, não. Significa que essas 12 fontes, essas 70 palmeiras, são suficientes, ou mais do que suficientes, para suprir
a totalidade do povo de Deus. 12 e 70 são números que se referem à totalidade do povo de Deus com os seus líderes. Então Deus está suprindo Israel. Então eles reclamam, Deus dá água para eles, Deus dá o mandamento. Esse mandamento já é em si mesmo uma prova, como um novo Adão, um tipo de novo Adão. Israel vai pecar depois, igual Adão fez, mas Deus conduz ele para Elim, para esse oásis, para esse tipo de Éden, ainda que em menor escala aqui. Exatamente isso que Deus faz conosco. Ele nos tira da escravidão, da amargura e nos leva às águas doces de Jesus. É por isso que os puritanos, eles falavam da doçura da presença de Cristo, porque eles experimentavam que estar em Cristo, viver para Ele, ser cheio de Cristo é algo doce à nossa alma. Será que nós experimentamos essa doçura? Por outro lado, Isaías fala que a amargura é a mesma coisa que pecado, que mal. Ou seja, o verdadeiro cristão, quando come do pecado, tem que ser amargo para nós. Você não pode comer o pecado como se fosse algo doce, porque senão você está morto. Essa é a grande questão de você saber se você foi transportado do Egito para Elim, ou da escravidão do diabo para Cristo, para o nosso oásis espiritual. Se você está experimentando as águas doces da presença de Cristo. E Cristo, Ele é Elim, Ele é esse oásis, e Ele é suficiente para nos prover tudo o que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. Doçura, liberdade dos nossos pecados é o que essa primeira passagem nos mostra. E Jesus, como novo Adão no deserto, ele vence o diabo, ele é testado, ele passa pelo teste como nosso representante. Nós estamos unidos a ele, nós já passamos por esse teste. Nós temos o Espírito para nós obedecermos à vontade de Deus. E aí o capítulo 16, irmãos, é o outorga do maná. Vamos ler verso 1 ao 10 e depois nós vamos ler verso 11 até o final. Capítulo 16, verso 1 ao 10 assim: Depois que partiu de Elim, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Sim, que ficou entre Elim e Sinai. E no dia 15 do segundo mês, depois que saiu da terra do Egito, e toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas não nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Farei que nos céus chova pão, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. Mas no sexto dia eles prepararão o que colherem, e deverá ser o dobro do que colheram cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Essa tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, pois Ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? E Moisés disse ainda: Isso acontecerá quando o Senhor vos der carne para comer à tarde, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as nossas murmurações contra Ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. E depois disso Moisés falou a Arão: Dize a toda a comunidade dos israelitas: Apresentai-vos diante do Senhor, porque Ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, estes olharam para o deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então eles reclamam que eles queriam pão, que eles queriam carne, né? Eles queriam. Eu não posso deixar de brincar com os nossos irmãos aqui, o pão quentinho, né, de cada manhã. O pessoal da CCB aqui só entendeu isso, né? Mas eles queriam exatamente o que eles tinham no Egito, né? Eles murmuraram: era melhor a gente ter morrido no Egito como escravo, padecido, do que servirmos ao Senhor no deserto e morrendo de fome por pão e por carne. Deus não repreende eles por causa do que eu falei no começo do sermão, mas Deus dá o maná de manhã e dá as codornizes à tarde, aquela chuva, churrasco de asinha, né?
de tarde para eles comerem ali e se saciarem. Eles não poderiam pegar o pão para amanhã, por quê? Esse era o teste, porque eles precisavam confiar na providência diária de Deus. O pão cai do céu e na manhã seguinte o deserto era coberto por um orvalho. Quando o orvalho secou, eles pegaram esse pão estranho que eles nunca viram, e quando eles comiam, tinha gosto de bolo de mel. Era um pão doce, era algo muito prazeroso para o paladar dos israelitas no século 14 e 15 a.C. O que esse texto nos ensina de novo é a providência paternal de Deus. E é muito interessante que a gente leu no começo do culto, João capítulo 6, onde Jesus vai se remeter a essa passagem do maná. Em João capítulo 6 a gente tem 3 episódios que João coloca junto para nós. Começa Jesus alimentando a multidão com pão e peixe, ou seja, Jesus como novo Moisés, ele é aquele mediador que provê o alimento para o seu povo. E aí o segundo episódio, Jesus vai para outro lugar, eles vão num barco ali no mar, e vem uma tempestade, e aí Jesus diz no Evangelho de João: não temais, eu sou. Ou seja, ele como Deus tem autoridade sobre o mar, assim como ele teve autoridade sobre o mar aqui do Egito, que se abre sobre o mar Vermelho. E ainda nós temos um longo discurso de Jesus no final de João 6. Nesse longo discurso, Jesus vai falar mais ou menos o seguinte: olha, os nossos pais comeram maná no deserto. Esse episódio do maná era extremamente importante para os israelitas. Por quê? Porque na literatura judaica da época de Jesus, os rabinos diziam o seguinte: olha, quando o Messias vier, ele de novo vai trazer o maná do deserto para nós. Ou seja, nós vamos ser alimentados pelo alimento celestial. Eles tinham essa ideia, só porque choveu o pão de alto a baixo, quer dizer que o pão foi feito ou foi fabricado no céu, e Deus tinha dado o pão do céu para eles. Então os judeus pensavam o seguinte: olha, quando o Messias vier, ele vai restaurar todas as coisas e nós vamos de novo comer o maná do deserto. Jesus, aproveitando disso, ele diz: olha, seus pais comeram o maná do deserto, mas não foi Moisés que deu o maná para eles, foi o próprio Deus. Vocês glorificam muito Moisés, mas quem fez chover o maná foi o próprio Deus. Mas ele vai dizer o seguinte: olha, o pessoal que comeu desse maná, por mais celestial que vocês imaginam que fosse o maná do deserto, eles morreram. O maná era apenas um alimento físico, não tinha nada de espiritual no maná, era algo físico mesmo que eles estavam precisando comer de café da manhã. E eles morreram no deserto, pecaram, todos eles morreram no deserto. Todo mundo que comeu maná morreu. E Jesus começou a dizer: olha, de forma análoga, né, está dando para os nossos dias, para a gente não ler vários 50 versículos de João 6. Jesus vai dizer o seguinte: olha, eu vos darei o verdadeiro maná, o verdadeiro pão. O meu Pai vos dará o verdadeiro pão. E aí eles falam assim: olha, Jesus, nos dá sempre desse pão, porque quem comer desse pão tem a vida eterna. Ou seja, Jesus está prometendo um maná, um pão, que vai dar a vida eterna para eles. Jesus nos dá sempre desse pão. Eles falam: vocês vão entender. O maná é aqui, ó, é a minha carne, e o meu sangue é o que vocês vão beber. Se vocês comerem do meu corpo e beberem do meu sangue, vocês já têm a vida eterna. E os judeus ficaram loucos, escandalizados. Como assim a gente tem que comer? Será que é um tipo de canibalismo que ele está falando? É por isso que os cristãos eram chamados de canibais no século II, porque eles não entendiam o que era comer Jesus. Jesus, ele não baixa a guarda, ele continua dizendo: se vocês não comerem do meu corpo e beberem do meu sangue, vocês vão morrer dos seus pecados. No final de João 6, um monte de discípulos abandona ele, porque ele fala assim: é muito difícil eu ouvir isso que eu estou ouvindo, eu preciso comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. Jesus olha para os 12 e diz o seguinte: vocês também querem ir? Vocês podem ir se vocês quiserem. E Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem as palavras de vida eterna. Jesus está dizendo assim:
Eu sou o verdadeiro maná. Ele é aquele que veio do céu, o Filho do homem com Deus, e ele dá a vida para se fazer o pão. O trigo morre e é amassado até que ele levede. Esse é o simbolismo do pão aqui. O fermento, o trigo morre, é moído, depois você faz o pão. Jesus, ele morre, é moído na cruz, e nós pela fé nos alimentamos do Filho de Deus, do Messias, que nos traz o verdadeiro maná. Jesus é o nosso alimento. João capítulo 6 não está falando da ceia, ainda que a gente possa aplicar posteriormente, mas João capítulo 6 está falando da nossa união espiritual em Cristo pela fé. E crer em Cristo, devotarmos a Ele, é nos alimentarmos. E aí a gente tem o simbolismo disso na ceia posterior. Mas em João 6 o simbolismo todo é Êxodo 16, maná. Nós comemos de Cristo pela fé. Mas Jesus não é apenas o maná, irmãos. Abram comigo em Deuteronômio capítulo 8. Moisés vai repetir Êxodo 16 em Deuteronômio 8. Eu peço que vocês vejam como que Moisés lê Deuteronômio 8. Êxodo 16. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 8, verso 1 ao 3. Tereis o cuidado de obedecer todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhais vida e vos multipliqueis, e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu por juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Moisés está falando que a prova do maná em Êxodo 16 é uma confiança na palavra de Deus, acima de uma confiança na nossa provisão física e alimentícia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual que era o teste aqui que Deus está falando? Olha, vamos provar. Em Deuteronômio 8 fala que prova é essa. A prova é: ainda que eu morra de fome e de sede, eu vou obedecer e confiar na palavra do Senhor, que é o mesmo que confiar no próprio Senhor. Onde isso se repete no Deuteronômio 8? Jesus no deserto cita Deuteronômio 8. O diabo em pessoa chega diante do Messias, do Filho do Homem, e diz: se tu és Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus tinha o poder suficiente para transformar todo aquele deserto em pão, ou o que ele quisesse fazer. E aí cita Deuteronômio 8: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ao citar isso, ele está se identificando lá em Mateus 4 como Israel, e ele, como o novo Israel, no deserto, ele diz não para o pão e sim para a palavra de Deus. Ele passa no teste que o próprio diabo traz para ele. Lembrando, 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, Jesus está completamente se identificando com Israel, com o povo de Deus, e ele vence. Jesus é o maná, Jesus é o Deus que dá o maná, e Jesus é o próprio povo de Israel, e ele faz aquilo que Israel não fez. E em Lucas 4, o deserto de Lucas, Jesus é não o novo Israel, mas o novo Adão, porque Israel é o novo Adão. E Jesus, não no jardim, mas no deserto, triunfa sobre a serpente e traz justiça para nós. Toda essa obediência de Jesus é acreditada a nós,
quando nós cremos nele. Pela vida dele, nós somos salvos da ira de Deus. Romanos capítulo 5. Isso não é belíssimo, irmãos? Ou seja, Êxodo 16, 1 ao 10 é a outorga do maná, e tudo isso nos mostra o quão Jesus é suficiente para nós, o quanto a palavra dele é suficiente para nós, e o quanto ele é o nosso Salvador perfeito e obediente no deserto. E a partir do verso 11 de Êxodo 16, a gente não vai ler ele todo, até o verso 36, vai mostrar como Israel recebeu o maná no deserto, como Israel se portou diante disso. O que era para fazer? Pega o maná do seu dia e não deixa para depois. O que eles fazem? Verso 20: alguns deles não deram ouvidos a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, o maná criou bicho e cheirou mal. Por isso Moisés se indignou contra eles. O que era para fazer depois? Na sexta-feira vocês vão colher o dobro, porque no sábado vocês não vão recolher, porque o sábado é instituído aqui em Êxodo 16. Vocês vão descansar. Deus vai dar o dobro na sexta-feira, para que no sábado vocês entrem no descanso, entrem no sábado, entrem no Shabat. O que eles fazem? Acorda no sábado de manhã e vai correr lá no deserto para ver se tem maná, e Deus se indigna contra eles. O que é essa desobediência? O que eu falei no começo do sermão: incredulidade. A desobediência de querer além daquilo que Deus dá é insatisfação que é gerada por falta de fé na providência de Deus. Se eles crescem em Deus, eles iriam obedecer. Se eles crescem em Deus, eles não guardariam o maná para o dia seguinte, e eles recolheriam o dobro na sexta e não iriam olhar, nem sequer olhar para o deserto no sábado. Ou seja, o modo como eles recebem o maná, que é o verso 11 até o final, é através de incredulidade, que gera desobediência, que gera indignação de Moisés e de Deus. Trazendo para João 6, João capítulo 6, Jesus vai dizer: olha, o modo de receber-me e de se alimentar é através da fé. Através da fé em mim é o modo como você mastiga a minha carne e bebe do meu sangue. Em outras palavras, nossa desobediência tem uma raiz no nosso coração, e essa raiz é falta de fé. A gente só crê naquilo que a gente obedece, e a gente só obedece aquilo que a gente crê. Portanto, os nossos pecados fazem parte de partes da revelação de Deus que nós não cremos. Não adianta você entender a Bíblia, a doutrina, as doutrinas da graça, se quando a adversidade vem, por exemplo, e você desespera, você não sabe o que fazer, você acha que Deus não existe, ou que Ele te abandonou, ou que qualquer coisa do tipo, é porque você ainda não crê de fato, de forma madura, na soberania de Deus. Você pode entender, você pode ler todos os reformadores, os puritanos, você pode dar aula na escola bíblica, pregar sobre isso, ensinar os outros sobre isso, mas aquilo que você faz mostra aquilo que você crê. A fé, e aí não é, de novo, vocês sabem, não é porque a gente desobedece, nós ainda somos pecadores, que nós não temos uma fé verdadeira, mas a nossa fé, ela precisa ir mais profundo, enraizar-se, amadurecer, crescer em nós. E se você de fato não obedece, não sente a doçura da obediência a Cristo, é porque de fato você não tem fé. Mas a nossa fé, ela precisa criar raízes em todo o nosso ser. Se os israelitas crescem, eles teriam obedecido. João 6, se vocês se alimentam de mim pela fé. E aí o pessoal pergunta lá em João 6, o que nós vamos fazer para nós praticarmos as obras de Deus? O que a gente precisa fazer? Jesus fala,
A obra de Deus é esta: que creiais naquele que Ele enviou. Jesus tira o chão do legalismo deles e fala que a obra de Deus para a vida eterna, o que não é obra coisa nenhuma, é a fé nele. Tudo isso está lá em João capítulo 6. Para encerrarmos e participarmos do corpo e do sangue de Cristo na ceia, eu tenho 3 aplicações práticas para nós. Primeiro, todo o nosso murmúrio, todo ele, todas as nossas reclamações são contra Deus. Vamos ler de novo. Êxodo 16, verso 8. Moisés disse ainda: isso acontecerá quando o Senhor vos der carne para comer à tarde e pela manhã pão à vontade. Porque o Senhor ouviu as vossas murmurações contra Ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra Yahvé, contra o Senhor. Ou seja, eles reclamaram para Moisés, mas Moisés está dizendo: olha, gente, não é nada. Todas as nossas reclamações são contra Deus. Óbvio, porque todos os nossos pecados são primeiramente e ultimamente contra Deus. Quando você reclama do serviço, está reclamando contra Deus. Quando você reclama da sua família, contra Deus. Do seu salário, contra Deus. Da comida que você está comendo, contra Deus. Da roupa que você está vestindo, do carro que você está dirigindo, do presidente que está no poder, você está reclamando contra Deus. Por quê? Porque Deus é quem controla todas as coisas. É Ele que te dá sua casa, sua comida, sua bebida, sua roupa, sua família. Tudo vem dele. Não tem nada que nós temos que não seja um presente de Deus. Isso deve nos humilhar, porque todos nós reclamamos. Todos nós reclamamos diariamente. Porque está frio, porque está calor. A gente puxa assunto reclamando contra Deus, né? Na verdade, a gente precisa se arrepender da murmuração. Porque, de novo, murmuração é insatisfação é incredulidade. A gente precisa estar contente nessa murmuração. Em Filipenses 3:8, Paulo vai falar que os filipenses precisavam imitar o apóstolo Paulo em todas as coisas, porque ele fala com lágrimas. Paulo fala para os filipenses que existem pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, cujo ventre é o seu Deus, e eles não pensam em nada além das coisas terrenas. Ou seja, os falsos mestres em Filipe, na igreja de Filipe, eram idólatras. Eles adoravam o ventre, igual os israelitas aqui, a comida que eles estavam comendo. Por quê? Porque eles só pensavam nas coisas terrenas. Então existe uma conexão entre uma mentalidade que só pensa nas coisas deste mundo, com uma idolatria do nosso corpo, da nossa comida, da nossa materialidade, das coisas físicas, com uma inimizade à cruz de Cristo. Se nós somos amigos da cruz, nós crucificamos nossa carne, o mundo está crucificado para nós, Gálatas 6. O nosso ventre não é o nosso Deus, e nós devemos obedecer a Cristo, ainda que nós venhamos a morrer de fome numa valeta. Não murmureis, irmãos. Em segundo lugar, o lado positivo disso, nós devemos ser satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Não é à toa que na oração do Pai Nosso, Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pano de fundo disso, o maná de Êxodo 16. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. Nós devemos estar satisfeitos com aquilo que nós temos. E aí, no contexto de ensinar a oração do Pai Nosso no Sermão do Monte, ele termina Mateus 6 dizendo: não se preocupem com o que vocês vão comer, beber ou vestir, porque o nosso, olha o título, Pai que está no céu sabe que nós precisamos disso. Ele vai dizer: os gentios que não conhecem a Deus
Eles pedem e procuram essas coisas: comida, bebida, investimento. Mas vós buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Filipenses 4, Paulo vai dizer que, olha, eu aprendi a viver em todas as circunstâncias, tendo fartura, passando fome, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer na miséria ou na fartura, e fartura do século I não é a fartura que nós temos hoje, é algo muito menor. Nós somos bilionários comparados ao estilo de vida do século I. Sejamos satisfeitos. Não é ruim nós buscarmos um emprego melhor, uma casa melhor, tudo que nós vamos vendo a conquistar vem de Deus, mas o nosso coração não pode estar nisso. E se Deus tirar, Ele está te provando. Deuteronômio 8, para ver o que está no seu coração, para colocar diante de você o seu ídolo Mamon. E se você é um cristão, pela graça de Deus, você passar por essa prova. E em terceiro e último lugar, de forma inesperada, Paulo vai citar Êxodo 16, 18. Vamos ver, Êxodo 16, 18. Quando, porém, mediam com o homer, falando do maná, nada sobrava ao que recolhera muito, nem faltava ao que recolhera pouco. Cada um recolhia tanto quanto conseguia comer. Então a família do Rafa ao deserto pegaria mais, do Júnior, quem tem 3 filhos, a família de quem tem 1 filho ou 2 filhos, pegaria menos. Êxodo 16, 18 dizendo: olha, quem precisa de mais vai pegar mais, quem precisa de menos vai comer menos, para que haja igualdade. Segundo as Coríntios 8, Paulo vai citar exatamente esse texto. Segundo as Coríntios 8, Paulo está tratando sobre a oferta para a igreja de Jerusalém. Ele vai passar pela Acaia, que era a região de Corinto, e ele vai passar a pegar uma oferta para a igreja de Jerusalém, que era a igreja mãe, a igreja sede do cristianismo, porque eles estavam literalmente morrendo de fome. Essa época de 2 Coríntios, eles estavam passando por uma fome, todo mundo, a sociedade toda em Jerusalém estava passando por uma fome muito grande. Paulo vai passar pelas igrejas gentílicas e vai lá na igreja de judeus, majoritariamente judeus, para aliviar a dor e a fome dos cristãos de Jerusalém. E ele cita Êxodo 16, 18. Eu falo assim: irmãos, se depois de citar o texto, ele vai dizer: irmãos, Deus dá mais para vocês, porque a igreja de Corinto era rica, ou pelo menos eles tinham pessoas ricas lá. Deus dá mais para vocês, para ensinar generosidade, e vocês voluntariamente darem o que sobram, ou além do que sobra, para aqueles que estão faltando. Calvino vai falar muito bem isso. Para que Deus vai te dar mais do que você precisa? Para você aprender a ser generosidade. E aprender a generosidade, você vai ter uma experiência maior da graça de Deus que nos é generosa. Paulo vai dizer: Cristo, que era rico, infinitamente rico como Deus, se tornou pobre, literalmente pobre, e pobre na cruz, para que nós fôssemos ricos espiritualmente nele. E se nós somos espiritualmente ricos, isso quer dizer que nossos bens materiais precisam contribuir para diminuir a dor dos aflitos. A passagem do maná para Paulo também nos ensina sobre generosidade, sobre termos uma tendência à igualdade, não no tipo socialista, mas no tipo evangélico, de acordo com o evangelho. Então não murmureis, estando satisfeitos, e estar satisfeito em Cristo nos lança numa vida de liberalidade e generosidade para aqueles que têm menos. Nós devemos viver assim. Amém? Vamos orar? Vamos ter um breve momento de oração silenciosa, depois de orar encerrando o sermão.